Tenho trabalhado recentemente em buracos negros. Me interessei pelo assunto e pelo progresso significativo que tem sido feito para tentar entender como eles funcionam. E uma questão levantada por Stephen Hawking há muito tempo, nos anos 1970 e início dos anos 1980, foi o que acontece com a matéria que cai dentro deles. É a pergunta mais simples que se pode fazer, certo? Como esse progresso está sendo feito? Como estudamos um buraco negro? Temos duas fotografias, que são imagens feitas com radiotelescópios. Uma delas é do buraco negro no centro da nossa galáxia, que é pequena e se chama Sagitário a Estrela. É um pequeno buraco negro supermassivo. Então tem cerca de 6 milhões de vezes a massa do Sol, o que o torna um pequeno supermassivo. E tem outro, o primeiro, que foi tirado com a colaboração chamada Event Horizon. E eles tiraram uma foto de um na galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz daqui. Essa coisa tem cerca de 6 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. No século XVIII, muito antes de Einstein formular a teoria da relatividade, dois cientistas já imaginavam a existência de objetos tão massivos que nem a luz conseguiria escapar. John Michell e Pierre-Simon Laplace calcularam que, se uma estrela fosse grande o suficiente, sua força gravitacional poderia ser tão intensa que impediria qualquer coisa de sair. Eles não tinham telescópios poderosos nem detectores sofisticados, mas estavam certos. O conceito que imaginaram era o que chamamos hoje de buraco negro. A chave para entender esse fenômeno está na velocidade de escape na Terra. Para um foguete sair da atmosfera e entrar no espaço, ele precisa atingir pelo menos 8 km por segundo. No Sol, essa velocidade aumenta para 400 km por segundo. Agora, imagine um objeto tão massivo e denso que a velocidade necessária para escapar fosse maior que a da luz, que viaja a 300 mil km por segundo. Isso significa que nada conseguiria sair de lá, nem luz, nem informação. A partir desse ponto, o objeto se tornaria invisível para o universo. O limite dessa região é chamado de evento horizonte. É a linha que marca o ponto sem volta. Se um astronauta cruzasse essa fronteira, ele não conseguiria mais sair, não importa o quão rápido tentasse. Para quem observa de fora, ele pareceria se mover cada vez mais devagar, até parecer congelado no tempo. Mas para o astronauta, nada de especial aconteceria no momento exato da travessia. Ele só perceberia que a partir dali, qualquer tentativa de retorno seria inútil. Mas o que acontece dentro desse limite? A resposta está na singularidade. Esse é o ponto no centro do buraco negro, onde a matéria é esmagada em um volume tão pequeno que se torna infinitamente denso. Aqui todas as leis da física conhecidas deixam de fazer sentido. Tempo e espaço se misturam de uma forma que a ciência ainda não consegue explicar. Se um astronauta entrasse, ele seria puxado cada vez mais rápido até ser completamente destruído pela força gravitacional. Essa força é tão intensa que em um buraco negro pequeno, a diferença gravitacional entre a cabeça e os pés de uma pessoa seria suficiente para esticá-la como um fio. Esse efeito tem um nome, espaguetificação. Mas em buracos negros supermassivos, como o que existe no centro da Via Láctea, a gravidade seria mais uniforme, o astronauta não sentiria essa força extrema imediatamente, ele poderia até sobreviver por um tempo dentro do evento horizonte. Mas o destino final seria o mesmo, a singularidade. A gravidade de um buraco negro não afeta apenas objetos que caem dentro dele. Quando um buraco negro se forma, sua influência pode ser sentida a grandes distâncias. Se o Sol, por exemplo, fosse substituído por um buraco negro da mesma massa, a Terra não seria sugada para dentro dele. Continuaria orbitando normalmente, porque a força gravitacional na mesma distância permaneceria a mesma. O que mudaria é que a Terra ficaria completamente no escuro, sem luz solar. Mas nem tudo que se aproxima de um buraco negro é engolido. O material ao redor pode formar um disco de acreção, uma estrutura feita de gás e poeira que gira a velocidades absurdas. A fricção entre essas partículas gera temperaturas altíssimas, criando um brilho tão intenso que pode ser visto a milhões de anos-luz de distância. Alguns buracos negros supermassivos emitem jatos poderosos de partículas que viajam quase à velocidade da luz, criando fenômenos conhecidos como quasares. Esses jatos são tão energéticos que podem afetar galáxias inteiras. No centro de algumas galáxias, buracos negros supermassivos controlam o fluxo de matéria e até impedem a formação de novas estrelas. Em escalas cósmicas, eles funcionam como motores gigantes que influenciam o ambiente ao redor de maneiras que os cientistas ainda estão tentando entender. Mas como esses monstros cósmicos se formam? Pequenos buracos negros podem surgir quando estrelas muito massivas,
colapsam ao final de suas vidas. Mas os buracos negros supermassivos, que têm milhões ou bilhões de vezes a massa do Sol, são um mistério. Não sabemos exatamente como eles cresceram tanto, mas acreditamos que começaram pequenos e foram devorando matéria ao longo de bilhões de anos. E há algo ainda mais estranho: os buracos negros não são completamente negros. Em 1974, Stephen Hawking descobriu que eles emitem uma radiação fraca chamada de radiação de Hawking. Isso significa que ao longo de trilhões de anos eles podem evaporar completamente. O problema é que essa descoberta gerou um paradoxo. Se os buracos negros desaparecem, para onde vai a informação de tudo o que foi engolido por eles? Na física, a informação nunca se perde. Se você queimar um livro, pode parecer que ele foi destruído, mas todas as informações dele ainda existem na forma de cinzas, gases e radiação térmica. Em teoria, se tivéssemos tecnologia suficiente, poderíamos reconstruí-lo. Mas os cálculos iniciais de Hawking sugeriam que os buracos negros eliminam essa informação para sempre, algo que vai contra as leis da física. Esse dilema é um dos maiores mistérios da ciência moderna. Alguns físicos acreditam que a informação fica codificada na radiação de Hawking, mas ninguém sabe exatamente como. Outros sugerem que os buracos negros podem ser portais para outros universos ou que o espaço-tempo dentro deles funciona de uma forma que ainda não conseguimos compreender. Seja qual for a resposta, os buracos negros continuam sendo um dos fenômenos mais fascinantes do universo. Eles desafiam nossa compreensão do espaço, do tempo e das leis fundamentais da física. E à medida que novas descobertas são feitas, fica claro que estamos apenas começando a entender a verdadeira natureza dessas entidades cósmicas. Por muito tempo, os buracos negros foram apenas previsões teóricas. Ninguém sabia ao certo como eles eram, apenas que existiam, mas isso mudou em 2019, quando cientistas capturaram a primeira imagem de um buraco negro. O objeto fotografado foi o M87, um monstro cósmico localizado a 55 milhões de anos-luz da Terra, no coração da galáxia M87. Ele tem cerca de 6 bilhões de vezes a massa do Sol, tornando-se um dos maiores buracos negros já detectados. Essa imagem histórica foi possível graças ao projeto Event Horizon Telescope, um conjunto de radiotelescópios espalhados pelo planeta. Nenhum telescópio sozinho poderia capturar algo tão distante. Para resolver esse problema, os cientistas conectaram vários telescópios ao redor do mundo, criando um super telescópio do tamanho da Terra. Isso permitiu uma resolução altíssima, capaz de enxergar detalhes minúsculos mesmo a bilhões de trilhões de quilômetros de distância. Mas há um detalhe curioso. O que vemos na imagem não é exatamente o buraco negro. O próprio buraco negro não emite luz, mas o material ao seu redor, sim. Esse material forma um disco de acreção, um anel de gás superaquecido que gira em velocidades próximas à da luz. O atrito entre as partículas aquece esse disco a temperaturas absurdas, fazendo com que ele brilhe intensamente. Esse brilho revela a presença do buraco negro e desenha sua silhueta no espaço. Mas há algo ainda mais estranho: a luz desse disco não se espalha em linha reta. A gravidade extrema do buraco negro curva os raios de luz ao seu redor, distorcendo a imagem que vemos. O resultado é a famosa sombra do buraco negro, uma região escura cercada por um anel brilhante. Essa distorção foi prevista por Albert Einstein mais de 100 anos antes da imagem ser capturada. Quase 3 anos depois, em 2022, os cientistas conseguiram fotografar outro buraco negro, Sagitários A, o gigante que habita o centro da Via Láctea. Diferente do M87, ele é bem menor, com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol. Mas mesmo sendo pequeno em comparação, ele continua sendo um dos objetos mais extremos da galáxia. Fotografar Sagitários A foi um desafio ainda maior. Ele estava a 27 mil anos-luz da Terra, bem mais perto do que M87, mas também é muito menor. Isso significa que o material ao seu redor orbita mais rápido, mudando de posição em questão de minutos. Enquanto o M87 tem um disco de acreção que demora dias para girar, Sagitários A muda sua aparência em poucas horas. Para capturar sua imagem, os cientistas precisaram processar uma enorme quantidade de dados e reconstruir um padrão consistente a partir das variações. A comparação entre os dois buracos negros revelou algo fascinante. Apesar de tamanhos completamente diferentes, ambos possuem a mesma estrutura básica: um disco de acreção brilhante, uma sombra escura no centro e um campo gravitacional tão intenso que distorce o espaço ao seu redor. Isso confirma que as leis da física se aplicam da mesma forma em escalas totalmente
totalmente diferentes, um conceito fundamental da relatividade geral. Mas como esses buracos negros se formaram? Sagitários A provavelmente nasceu da fusão de vários buracos negros menores ao longo de bilhões de anos. O M87, por outro lado, pode ter crescido devorando estrelas e nuvens de gás em seu caminho. E existem buracos negros ainda maiores. O maior já descoberto tem mais de 60 bilhões de vezes a massa do Sol. Está localizado na galáxia Homber 15A, mas a busca continua. Alguns astrônomos acreditam que podem existir buracos negros ainda mais gigantescos, escondidos nos centros das galáxias mais distantes do universo. E não para por aí. As imagens dos buracos negros não só provaram que eles existem, mas também abriram uma nova janela para estudar esses objetos misteriosos. Agora, os cientistas planejam melhorar a tecnologia do Event Horizon Telescope para capturar imagens ainda mais nítidas. O objetivo? Observar os detalhes mais finos dos discos de acreção, entender como os campos magnéticos interagem com os buracos negros e, quem sabe, até flagrar a ejeção de matéria em tempo real. Estamos apenas no começo da exploração dos buracos negros. O que foi capturado até agora já é impressionante, mas o que ainda está por vir pode mudar completamente nossa visão do universo. O universo é um lugar violento. Em suas profundezas, buracos negros colidem, liberando uma energia tão grande que abala a própria estrutura do espaço-tempo. Esses choques cósmicos geram ondas gravitacionais, ondulações invisíveis que viajam pelo universo na velocidade da luz. Albert Einstein previu esse fenômeno em 1915 ao formular a teoria da relatividade geral. Mas por mais que os cálculos fossem precisos, ninguém sabia se essas ondas realmente existiam. Por mais de um século, elas permaneceram uma ideia teórica, impossível de detectar. Tudo mudou em 2015. Naquele ano, cientistas do experimento LIGO captaram pela primeira vez a assinatura inconfundível de uma fusão de buracos negros. Dois objetos com massas dezenas de vezes maiores que a do Sol colidiram a mais de 1 bilhão de anos-luz da Terra. No momento da fusão, uma quantidade absurda de energia foi liberada, equivalente a 3 vezes a massa do Sol, convertida em pura radiação gravitacional. O impacto foi tão violento que as ondas gravitacionais atravessaram o universo inteiro, distorcendo o próprio tecido do espaço-tempo. Mas essa distorção é extremamente sutil. Quando essas ondas passaram pela Terra, elas alteraram a distância entre dois pontos em menos de 1 trilionésimo do diâmetro de um átomo. Para captar algo tão minúsculo, foi necessário um dos experimentos mais sensíveis da história da ciência, o LIGO Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Usa 2 túneis de 4 km de comprimento, posicionados em um ângulo reto. Dentro deles, lasers extremamente precisos refletem em espelhos e voltam para o ponto de origem. Qualquer mínima alteração no espaço-tempo muda o tempo que a luz leva para percorrer os túneis. Essa mudança foi a assinatura da primeira detecção direta de ondas gravitacionais. Mas esse foi apenas o começo. Desde então, o LIGO e seu parceiro europeu, o Virgo, captaram dezenas de colisões entre buracos negros e estrelas de nêutrons. Cada fusão gera um tipo específico de onda gravitacional, revelando detalhes sobre a massa, rotação e até mesmo a composição dos objetos envolvidos. Um dos eventos mais impressionantes ocorreu em 2017, quando os cientistas detectaram a colisão de 2 estrelas de nêutrons. Diferente das fusões de buracos negros, essa liberação de energia também gerou luz, permitindo que telescópios ao redor do mundo registrassem o evento em tempo real. O que os astrônomos viram foi uma explosão conhecida como kilonova, um dos eventos mais poderosos do cosmos. Essa fusão produziu elementos pesados, como ouro e platina, espalhando-os pelo espaço. Isso significa que muitos dos metais preciosos encontrados na Terra podem ter se formado em colisões como essa, bilhões de anos atrás. Mas as ondas gravitacionais não servem apenas para detectar eventos violentos. Elas também funcionam como uma nova ferramenta para estudar o universo. Tradicionalmente, a astronomia depende da luz para observar estrelas e galáxias, mas ondas gravitacionais podem atravessar qualquer coisa, até mesmo nuvens de poeira e gás que bloqueiam telescópios convencionais. Isso abre uma nova era na exploração do cosmos. Pela primeira vez, podemos estudar buracos negros de forma direta, sem depender apenas de cálculos teóricos ou imagens indiretas. E mais do que isso, essas ondas podem nos levar até os momentos iniciais do universo. Se um evento cataclísmico liberar ondas gravitacionais, elas continuarão viajando pelo espaço para sempre. Isso significa que, se desenvolvermos detectores ainda mais sensíveis, poderemos captar ecos do próprio Big Bang. Em outras palavras, poderemos escutar o nascimento do universo. Kip Thorne, um dos cientistas responsáveis pelo estudo das ondas gravitacionais, descreveu esses eventos como tempestades no tempo, e ele não exagerou. Cada fusão de buracos negros não apenas dobra e estica o espaço-tempo, mas também muda a maneira como entendemos a gravidade, o tempo e o próprio funcionamento do universo. Os detectores
sensores LIGO e Virgo continuam operando, refinando sua tecnologia para captar eventos ainda mais distantes. Em breve, um novo projeto chamado LISA, Laser Interferometer Space Antenna, levará essa pesquisa para o espaço. Ao invés de túneis subterrâneos, LISA usará 3 satélites posicionados a milhões de quilômetros de distância uns dos outros, criando um detector gigantesco e muito mais sensível. Com essa tecnologia, poderemos detectar fusões de buracos negros supermassivos, aqueles que possuem bilhões de vezes a massa do Sol, e talvez finalmente possamos desvendar os mistérios mais profundos da gravidade, das singularidades e até mesmo da origem do espaço-tempo. O universo é um lugar de extremos. Em sua vastidão, forças colossais moldam galáxias, criam estrelas e destroem mundos, e agora, pela primeira vez, estamos conseguindo ouvir esses eventos, não com luz, mas com ondas invisíveis que vibram na própria estrutura da realidade. Os buracos negros sempre foram considerados devoradores de tudo que cruzasse seu caminho. Nada escaparia, nem luz, nem matéria, nem informação. Mas em 1974, Stephen Hawking fez uma descoberta que mudou completamente essa ideia. Ele provou que buracos negros não são completamente negros, eles brilham. Esse brilho, conhecido como radiação de Hawking, não vem de dentro do buraco negro, mas da região ao redor do evento horizonte. Segundo a mecânica quântica, o vácuo do espaço não é realmente vazio. Partículas aparecem e desaparecem constantemente. Normalmente, essas partículas virtuais surgem aos pares e se aniquilam rapidamente. Mas se isso acontecer bem na borda de um buraco negro, uma delas pode ser puxada para dentro enquanto a outra escapa. O resultado? O buraco negro perde um pouquinho de energia e, com o tempo, encolhe. Essa descoberta foi revolucionária. Até então, acreditava-se que buracos negros eram objetos eternos, mas a radiação de Hawking mostrou que eles evaporam lentamente. Um buraco negro pequeno pode desaparecer completamente em um tempo relativamente curto, enquanto um buraco negro supermassivo levaria trilhões de anos para se desfazer. Mas essa teoria criou um problema gigantesco. Se um buraco negro evapora, o que acontece com tudo que caiu dentro dele? Na física, a informação nunca é perdida. Se você queimar um livro, ele vira cinzas e gás, mas em teoria, se coletarmos todas as partículas e analisarmos sua estrutura, poderíamos reconstruir o livro. Mas o cálculo de Hawking sugeria que a radiação que sai do buraco negro é completamente aleatória, sem nenhuma relação com o que foi engolido. Isso parecia violar um dos princípios mais fundamentais da física, a conservação da informação. Esse dilema ficou conhecido como o paradoxo da informação dos buracos negros. Durante décadas, ninguém soube a resposta. Se a informação realmente se perdesse, significaria que nossas leis da física estavam erradas ou incompletas. Muitos cientistas tentaram resolver esse mistério. Uma das primeiras ideias sugeria que a informação poderia ser armazenada na singularidade, no centro do buraco negro, mas isso não resolvia o problema, já que a singularidade é um ponto onde a física conhecida deixa de funcionar. Outra hipótese dizia que a informação poderia sair junto com a radiação de Hawking, mas ninguém sabia explicar como isso aconteceria. A resposta mais promissora veio da física quântica. Alguns teóricos propuseram que o evento horizonte poderia funcionar como uma espécie de holograma, onde a informação de tudo que entra no buraco negro fica registrada na sua superfície. Esse conceito, conhecido como princípio holográfico, sugere que toda a informação contida em um buraco negro pode ser descrita por uma superfície bidimensional ao seu redor. Essa ideia levou a um conceito ainda mais profundo. E se o próprio espaço e tempo emergissem de algo mais fundamental? Alguns físicos acreditam que o espaço-tempo, como conhecemos, não é uma estrutura básica do universo, mas sim um efeito emergente de interações quânticas ainda desconhecidas. Isso significa que a gravidade não seria uma força fundamental, mas uma consequência de um nível mais profundo da realidade. Se isso for verdade, então os buracos negros podem ser uma pista para entender essa camada oculta da natureza. Nos últimos anos, avanços na teoria das cordas e na gravidade quântica sugerem que a informação pode ser preservada de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Algumas hipóteses indicam que os buracos negros podem ter cabelos, estruturas sutis que codificam a informação de tudo que foi engolido. Outras ideias propõem que os buracos negros podem estar conectados a outros pontos do universo através de buracos de minhoca, possibilitando uma nova maneira de transportar informação. Nenhuma dessas respostas foi comprovada, mas a busca continua. O que está em jogo não é apenas o mistério dos buracos negros, mas a própria base da realidade. O entendimento desses objetos pode nos levar a uma nova teoria da gravidade, capaz de unificar a relatividade de Einstein com a mecânica quântica. A radiação de Hawking, que parecia um detalhe estranho no começo, pode ser a chave para desvendar o que acontece no coração dos buracos negros e, talvez, para descobrir como o próprio espaço e tempo funcionam. O universo pode estar escondendo segredos muito maiores do que imaginamos e os buracos negros podem ser a única janela para enxergá-los.